Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para fazer o nosso estudo baseado no livro Deleitando-se na Palavra, de Keith Haring. Já tivemos o primeiro estudo na sexta-feira, quando introduzimos a temática, do porquê deleitar-se na palavra, e que, na verdade, deleitar-se na palavra nada mais é do que deleitar-se no próprio autor da palavra. E nós estamos vivendo uma época em que muitos deleites estão sendo tirados, estamos podendo avaliar aí no que o nosso coração se deleitava nas nossas vidas regulares, e muitas vezes não tínhamos tempo, nem desejo de nos deleitarmos na palavra devidamente. E aí nós estamos aproveitando esse momento, então, de quarentena, para aprender um pouco mais sobre isso, com a grande expectativa de que, quando tudo voltar ao normal, as nossas rotinas, nós tenhamos como prioridade o nos deleitarmos na palavra, mesmo que tenhamos que acordar mais cedo, dormir mais tarde, mas aprenderemos então, se Deus assim permitir, durante esse tempo, quão vital é não apenas a leitura bíblica diária, mas o deleite nessa leitura. Saúdo a todos aí, então, que estão entrando. E aqueles que ainda vão entrar, nós vamos começar com a leitura de Romanos, capítulo 5. Era uma leitura que eu havia deixado do último estudo, E já lembrando que eu vou deixar algumas perguntas e mais algumas leituras ligadas a esse estudo de hoje, tá certo? Não tem... esses estudos, essas perguntas não têm ligação com os estudos em si, entre eles, mas nos ajudam, então, a meditar um pouco mais sobre o estudo que foi dado. Então, Romanos, capítulo 5, mesmo que você não tenha lido, vejam aí, versículos 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade de nos deleitarmos na Tua palavra por meio desse estudo. E sabemos que é por meio dessa palavra e do Espírito Santo que nos foi outorgado que nós temos condições de continuarmos nos deleitando nela, no autor dessa palavra, diariamente. E que o Senhor assim nos ajude, não só nesse momento de quarentena, mas principalmente quando voltarmos às nossas rotinas diárias. Ó Deus, por favor, nos livra do coronavírus, não só pela preocupação material, pela questão econômica e tantas outras questões que são legítimas, mas principalmente por causa do culto solene, ó Deus.
do qual nós estamos afastados como igreja do Senhor por causa desse isolamento. Tende misericórdia do teu povo, ó Deus. Abrevia esses dias, nos dê grandes expectativas de fato. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já deve ter ouvido falar, se ainda não leu, do livro Great Expectations, de Charles Dickens. O livro, traduzido aí de forma livre, seria Grandes Expectativas. E ele trata de um menino órfão, chamado Pip, que recebe uma grande fortuna de uma pessoa anônima, e com essa fortuna, então, ele tem grandes expectativas agora, daí o nome do livro, para se tornar uma pessoa bem educada, enfim, um cidadão de respeito. E o roteiro do livro, então, vai nos mostrando que essas grandes expectativas, elas vão sendo frustradas por uma série de situações, e no final das contas, o enredo do livro nos leva a um final que você precisa conhecer, lendo esse livro, e tendo deleite nele. Nós falamos na semana passada sobre como nos deleitamos em tantas literaturas, e muitas vezes não temos o mesmo deleite que temos em outras literaturas com a Bíblia. E pegando, então, essa ideia do Dickens sobre grandes expectativas, nós vemos aqui uma base também para o deleite nas Escrituras. Nós precisamos nos aproximar das Escrituras Sagradas com grandes expectativas. E geralmente não é isso que acontece, tá? Vejam aí, eu comecei a ler Romanos 5, principalmente a questão aí do processo, gradual que Paulo nos mostra aqui. Ele começa falando sobre a paz que temos com Deus, mediante a fé, justificados pela graça, e aqui ele fala sobre nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. E expectativa, ou pelo menos boa expectativa, tem a ver com esperança. Tá? Só que essa esperança, ela não chega de repente. O versículo 3 diz: mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ou para o nosso caso aqui, nós poderíamos mudar: e a perseverança, experiência, e a experiência, expectativa, ou boa expectativa. E aí o versículo 5 conclui: ora, a boa expectativa não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então não há dúvidas que nós estamos passando por tribulação. Esse momento agora é de grande tribulação. E qual é a nossa expectativa em relação a tudo isso? Você é o tipo de pessoa que olha para aquele copo e acha que ele está meio vazio ou que ele está meio cheio? Você é um tipo de pessoa que desanima fácil ou que persevera bem? Então, nós estamos experimentando um momento de perseverança, nós estamos experimentando um momento onde coisas não estão claras. Não sabemos até quando esse período de quarentena vai. O próprio presidente dos Estados Unidos agora aumentou o período lá daquele país. Ele queria terminar logo agora na metade de abril. Então, isso tudo pode ir gerando em nós péssimas expectativas. E quando nós pensamos até nas coisas mais comuns da vida, Quando você que está em casa com mais tempo agora começa a se aventurar na cozinha, você começa a cozinhar como nunca tinha cozinhado antes. E quando você coloca o prato de comida à mesa, a sua expectativa é que todos ali amem
aquela comida, né? Talvez a expectativa seja frustrada. Mas quando nós nos aproximamos de algo com expectativas positivas, elas podem até ser frustradas por uma série de razões. Mas isso nunca será o caso das escrituras em si. E aqui é o ponto, tá? Deleitar-se nas escrituras tem a ver com as expectativas que nós geramos em relação à própria escritura. Eu quero ler com vocês aqui alguns textos bíblicos falando sobre expectativas, tá? E, como eu falei, tem a ver com a esperança, né? Ou como alguns diriam, a questão do otimismo. Então, abram suas Bíblias, por favor, em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, começando lá no Pentateuco. Números 13. Se você observar aí o início do capítulo 13, você já consegue perceber aí uma lista de nomes, né? Uma lista das tribos. E é esse tipo de leitura que pode já tirar a sua expectativa, ou boa expectativa de uma leitura bíblica, tá? Você olha assim e fala, Números 13, uma lista de nomes, o que é que eu vou aprender? Como é que eu vou me deleitar nessa leitura, tá? E aí nós vamos, nos próximos estudos, ver que, de fato, toda a Escritura é inspirada e proveitosa, tá? Não só alguns textos. Mas não se preocupem, não baixem as expectativas aí, porque eu não vou olhar para Números 13, para essa lista de nomes aqui, eu vou começar lendo do versículo 25. E olha que história fantástica. Veja como a Bíblia facilmente nos ajuda a nos deleitarmos nela. Números 13, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaremos contra ela. Olha a expectativa de Calebe. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Meus irmãos, vejam a diferença da expectativa de Calebe e a expectativa dos outros. Eles subiram, eles viram as mesmas coisas, colheram os mesmos fatos. Calebe volta empolgadíssimo. Alguém poderia chamá-lo de irresponsável. Os outros, mais precavidos, e poderíamos dizer aqui claramente, com medo, inflamaram o povo. E o povo mesmo disse, não podemos subir. Basta, Josué estava certo. Eles vão lá e apesar das circunstâncias contra eles, eles recebem a herança da terra.
Deus é fiel. As nossas expectativas devem estar baseadas nele, na sua fidelidade, em confiança nele, principalmente quando nos achegamos nas Escrituras Sagradas, tá? Então nós temos um exemplo que podia ser aplicado aos nossos dias agora, como duas pessoas vendo os mesmos fatos, uma consegue dizer, o isolamento não precisa ser total, outra diz, não, tem que ser total. E aí nós vemos como as expectativas, elas vão mudar, ou pelo menos nos ajudar a resolver problemas, e aqui no caso, a nos deleitarmos na palavra. Vamos ver outro exemplo aqui, por favor? Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16. Então, nós precisamos aprender com Caleb o que significa termos grandes expectativas, principalmente em relação à confiança nas promessas do Senhor por meio da sua revelação. E aqui aprender também com a péssima expectativa do discípulo de Jesus. João 11. Eu vou ler só o versículo 16 e vou explicar. Vejam aí. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Quando você lê o contexto do capítulo 11 de João, você se lembra que é aquele capítulo onde Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto, tá? Já sepultado. E você se lembra que esse capítulo ele tem todo a ver com morte, desde o início. Tá? A temática desse capítulo é morte. E aqui você poderia talvez ouvir Tomé, chamado Dídimo, dizendo assim, porque Jesus fala, nós vamos para Jerusalém. Estava decidido, tá? Eles precisavam ir para Jerusalém. E aí os discípulos falam, mas Jerusalém significa sofrimento, morte. E talvez Tomé pudesse estar dizendo assim, então vamos também nós para morrermos com ele, de uma forma heróica. Mas não é esse o caso. Tomé está aqui completamente desanimado, vencido pela situação e dizendo, vamos também para morrermos com ele. Ele não vai mudar de ideia. Lembra quando Pedro repreendeu Jesus? Jesus falou para Pedro, para os discípulos, é preciso que eu vá a Jerusalém, sofra na mão dos líderes, morra. E Pedro falou, isso jamais acontecerá contigo. Tá? Agora, tanto Pedro quanto Dídimo aqui, eles se esqueceram do que vem depois da morte. Tá? Jesus disse lá para Pedro, eu preciso sofrer, eu preciso morrer, mas ressuscitarei ao 3º dia. Morte. Mas às vezes, ela é porque nós olhamos como aqueles espias olharam para as circunstâncias, para a realidade da morte. É sofrimento. Tem ressurreição. Confia na promessa. Grande expectativa baseada em grande esperança. Vamos olhar outro texto aqui, por favor. Mateus 14. Mateus 14, de 22 a 33, diz assim. Mo está dizendo, your connection is unstable. Please wait while we try reconnecting. Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vejam aqui, então, como essa passagem para eles terem bom ânimo, para eles mente com as expectativas. O texto é claro dizendo que ele anda por sobre as águas, ele anda, e não é essa a nossa experiência muitas vezes, não só na caminhada cristã, mas até na leitura bíblica. Como eu falei no estudo passado, nós geralmente começamos um ano com grandes expectativas. Esse ano eu vou ler a Bíblia naquelas leituras. Mas mesmo assim, persevera. Mas chega um momento onde essas expectativas são... onde nós começamos a desanimar. Onde nós não temos bom ânimo. Nós não demonstramos a fé necessária. Não para andar por sobre as águas, mas para simplesmente continuar. Lembre-se, quando as suas expectativas são frustradas em relação à leitura bíblica ou algum texto específico, a culpa não é da Bíblia. A culpa não é da literatura. Nós sabemos que há textos difíceis aqui, porções difíceis. Mas o nosso problema, nessa baixa expectativa, é o pecado. É a forma como até nos preparamos e nos portamos quando estamos na leitura das Escrituras. E nós veremos isso, se Deus quiser, na sexta-feira. Tá? Então, Pedro aqui nos dá um bom exemplo, mais uma vez, do que significa confiar no Senhor. Agora, o próximo texto que eu quero ler vai juntar todas essas experiências exatamente com a perspectiva da leitura bíblica. Abra aí, por favor, em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. É uma leitura longa, mas vale a pena. Lucas 24, de 13 a 35. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso aqui é importante. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha a expectativa aqui, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro
e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha que maravilha esse deleitar-se na palavra aqui com Jesus. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vejam que coisa maravilhosa. E aqui você percebe, então, como esse texto conecta ter expectativas corretas, boas, e o que a palavra de Deus faz em relação a isso também. Vejam aí que os discípulos, então, estão, no dia em que Jesus ressuscitou, eles estão cabisbaixos, tá? Jesus está próximo deles, eles não conseguem reconhecê-lo. O versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Tá? E eles falam, no versículo 21, qual era a expectativa deles. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, as expectativas deles não estavam de acordo com aquilo que Jesus havia ensinado. É por isso que Jesus vai admoestá-los fortemente no versículo 25. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele precisava ter sofrido, ele precisava ter morrido para ter ressuscitado naquele exato dia. E aí o versículo 27 é fantástico. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós temos, então, expectativas ruins, tá? Nos fazem até mesmo não aproveitar ou nos deleitarmos na Bíblia como nós devemos e podemos nos deleitar. E aqui a própria Escritura, então, nos ajuda nesse processo de ter a expectativa correta, tá? E o ponto é entender que de Moisés, do Pentateuco, passando pelos profetas, pelos poéticos, por todo o Velho Testamento e, obviamente, na Nova Aliança, nós temos a centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Esse é o deleite das Escrituras. Você poder ler um texto complicado lá do Antigo Testamento e não aprender apenas lições morais ou coisas do tipo, mas perceber ali a vida e a obra, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Não tem como não nos deleitarmos na palavra. Não tem como nós não acordarmos no dia seguinte e falarmos: agora eu vou para a minha leitura bíblica, agora eu vou para aquele trecho das Escrituras e eu preciso que o Espírito Santo me ajude a ver aqui o Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos precisam ser desvendados de fato. E nos próximos encontros nós vamos ver como isso se dará na prática, tá? Esses dois primeiros encontros, eles são bem basilares nesse sentido.
tá? E mais um texto. E aí a gente finaliza. Vai lá para 2 Reis, segundo livro dos Reis. 2 Reis, capítulo 6. Mais uma vez um exemplo aqui de perspectiva ou expectativa. 2 Reis 6. Começando no versículo 8. Segundo Reis 6, a partir do 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passardes por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mais uma vez, tá? O moço de Eliseu e Eliseu estão olhando para a mesma situação. Tem ali os carros, cavaleiros, estão prontos para destruir Eliseu, para prendê-lo. Mas Eliseu, pelo Espírito Santo, vê além. E o Senhor abre os olhos do moço e ele vê também. Vocês se lembram, se você conseguiu ver aí no seu computador, que depois do primeiro estudo, eu sugeri que a cada leitura que vocês fizessem, vocês lessem primeiro uma estrofe do Salmo 119. O Salmo 119, ele é um salmo escrito exatamente para nos ensinar a nos deleitarmos na palavra. Tá? Ali você vai ver a palavra sendo exaltada. Ali você vai ver formas, práticas que o salmista usa para se deleitar na palavra. E uma delas está em Salmo 119, versículo 18. Vá para lá, por favor. E aqui nós terminamos. Salmo 119, versículo 18. Um texto que talvez você saiba de cor, mas talvez não soubesse que esse é o endereço, né, dessa passagem. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu me deleite na tua palavra, para que eu veja Cristo desde Gênesis a Apocalipse, para que eu não apenas aprenda da tua palavra, como devo aprender sim, mas que nela eu tenha comunhão contigo sempre, que as minhas expectativas sejam sempre enormes em relação a esse momento que eu tenho de abertura da Bíblia para a leitura, para a edificação. O autor do livro, ele coloca uma frase que tem muito a ver com essa questão. Ele diz assim: nosso problema não é que esperamos muito de Deus. Nosso problema é que esperamos muito pouco.
em relação a Deus, em relação à Bíblia, em relação à oração, nós somos geralmente aqueles que olham para o copo e ele está meio vazio. Ele não está meio cheio. Se nós formos honestos, nós vamos assumir que nós somos pessimistas, que nós somos como os espias e não como Caleb, que nós somos tardos de crer como os discípulos de Emaús. Mas o Senhor Deus está nos chamando nesse momento, não apenas para termos grandes expectativas em relação ao fim dessa quarentena, mas grandes expectativas em relação a nos debruçarmos sobre a palavra e sempre tirarmos dela tesouros maravilhosos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Trindade e de tudo aquilo que ela nos ensina. Tenha sempre grandes expectativas. Se elas forem frustradas, lembre-se, isso diz respeito ao seu pecado e não à Bíblia em si. Que essa seja, então, a nossa esperança, que nós esperemos sempre muito do Senhor na nossa leitura bíblica, e depois dá uma olhadinha lá também. Eu coloquei mais algumas perguntas que vão nos ajudar na meditação desse estudo que foi feito, e algumas leituras também. Então, lembrando que esse estudo ficou em 2 vídeos, tá? O primeiro lá, apesar de travar, ele ficou salvo, e eu coloquei as perguntas e as leituras bíblicas lá. E aí, essa é a continuação daquele estudo, e se Deus assim permitir, nós teremos melhores experiências com nossas devocionais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ó Deus, muitas vezes nós somos analfabetos da Bíblia. Nós conseguimos ler as palavras, nós conseguimos decorar os textos, mas eles não fazem diferença em nossas vidas. O coração dos discípulos de Emaús se aquecia quando a palavra era manifestada a eles. Ajuda, ó Deus, os nossos corações a se aquecerem também. Todas as vezes que agora nos achegarmos com grandes expectativas a esse momento glorioso do nosso dia a dia, que não pode ficar para depois, que deve ser prioridade. Conserta as nossas agendas, ó Deus, nesse momento. Estrutura as nossas vidas para que quando voltarmos à nossa rotina, o deleite na palavra e no Senhor seja sempre a nossa prioridade. E que assim tenhamos ainda mais expectativa para termos ainda maior deleite na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nos faz aquecer o coração com a sua palavra, é que nós oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Amanhã, então, às 20 horas, o terceiro estudo com o pastor Brainer sobre contentamento. Deus não está de quarentena. E nós voltaremos na sexta-feira com o terceiro estudo sobre deleitando-se na palavra. Boa noite a todos e que tenhamos grandes expectativas em relação ao nosso Deus, porque Ele é grande e Ele faz grandes coisas pelo seu povo. Deus abençoe. Pode.